React lendário. E aí, rapaziada? Quem é antigo do canal e sabe o que é isso? React lendário. Que eu fazia quando eu era o Sonic dele, certo? Então hoje a gente voltou com o React, mas eu não sei se vai ser todo dia, se der. Qualquer dia que der pra fazer React eu faço. Mas não se ilude que vai ter todo dia não. Então hoje vamos reagir a o porquê o futebol brasileiro está morrendo. Vambora. A seleção brasileira está morrendo aos poucos. E isso não se deve à qualidade dos jogadores ou à exigência dos torcedores, mas sim de uma única entidade que, em troca de muito dinheiro, praticamente vendeu a seleção brasileira, afastando os verdadeiros apaixonados pela amarelinha para longe. Aqui está o verdadeiro motivo. Tudo começou aqui, quando o Brasil criou um estilo único, utilizando a criatividade nos dribles desconcertantes para dominar os adversários e assim criar o futebol arte. Era uma época em que as pessoas não tinham muita alegria em suas vidas por causa dos problemas sociais no Brasil, mas a seleção brasileira conseguia alegrar seu povo. Isso até o dinheiro entrar em jogo e mudar tudo. Aqui, o futebol começou a se transformar rapidamente em um negócio lucrativo, impulsionado pelos crescentes contratos de TV. Os clubes das ligas europeias, com muito mais recursos financeiros, começaram rapidamente a vasculhar o berço do futebol, atraídos pelos talentos brasileiros. Os negócios envolvendo jogadores brasileiros rapidamente cresceram. Em 2002, o Brasil conquistou a 5ª Copa do Mundo com 11 dos seus 23 jogadores vindos de clubes europeus. Na Copa seguinte, esse número saltou para 20. Isso obrigou os jogadores brasileiros... Caraca, 20 jogadores? A aprenderem as táticas europeias, resultando no abandono do futebol arte, a maior qualidade dos brasileiros. Tanto que na partida das quartas de final de 2006, os jogadores brasileiros estavam visivelmente mais contidos, driblando muito menos em comparação aos anos anteriores. Após esta eliminação, a mídia e os torcedores passaram a lamentar o fim do belo jogo da seleção. E exatamente daqui em diante, tudo desmoronou de vez, afastando cada vez mais a seleção do povo. Rapidamente, a queda do público nos estádios foi evidente. Para se ter uma ideia, 13 anos antes dessa eliminação, o Brasil recebia mais de 100 mil pagantes para um jogo das eliminatórias da Copa. 3 anos depois, também pelas eliminatórias, pouco mais de 30 mil torcedores vaiavam a seleção comandada por Dunga, com as imagens do estádio repleto de lugares vazios. Em vez de a CBF elaborar algo para trazer de volta os torcedores, eles fizeram exatamente o oposto, praticamente vendendo a seleção brasileira em troca de muito dinheiro. De 2012 até meados de 2022, é difícil lembrar da seleção brasileira atuando em solo brasileiro. Isso aconteceu porque o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que dias depois viria a renunciar após uma série de alegações de corrupção e lavagem de dinheiro, simplesmente vendeu o direito de organização dos Jogos do Brasil para uma empresa britânica chamada Pitch Internacional. O mais curioso é que essa empresa jamais havia organizado um jogo de futebol sequer, e mesmo assim passou a operar as partidas da seleção. A partir de 2012, a Pitch passou a ter o direito de organizar tudo, desde a localização das partidas, os hotéis da equipe e até mesmo a sugestão dos adversários da seleção. Os jogos não ocorriam no Brasil porque a Pitch vendia a oportunidade de receber o time de futebol mais negociável do mundo, a seleção brasileira, para o país que desse o maior lance. Trazer jogos para o Brasil não tinha um retorno financeiro tão alto quanto em outros países. Eles esqueceram dos torcedores e passaram a priorizar apenas o dinheiro. A seleção já não era mais do povo. Segundo um levantamento desde janeiro de 2013, sob o controle da Pitch International, a seleção brasileira realizou 41 amistosos como mandante. Desses, apenas 11 foram literalmente no Brasil. A maioria das partidas ocorreu em países sem tradição no esporte, como Estados Unidos, Arábia Saudita e até Singapura. A cada jogo, a Pitch pagava 12 milhões e meio à CBF. Enquanto a empresa comandou a seleção, o Brasil jogou mais vezes em Miami e Londres, 3 vezes em cada, do que em 5 estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Em 2 desses estádios, a seleção sequer pisou: a Arena da Baixada, em Curitiba, e a Arena Pantanal, em Cuiabá. Mas isso começou a mudar quando o novo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, percebeu que a seleção estava literalmente abandonada pelos torcedores. Gente, eu preciso de um pincel desse. Tudo de beleza tem uma galera. Quando o assunto é a saúde dos filhos, buscamos certezas. E a Livium é a certeza. Percebeu que a seleção estava literalmente abandonada pelos torcedores. Edinaldo agora tenta reaproximar a seleção brasileira dos torcedores. Os atletas adoram jogar no Brasil, mas pela força de um contrato não era possível. Se o contrato tiver que ser renovado, vai ser em um outro modelo, que não seja esse em que a seleção só joga fora do Brasil, afirmou Edinaldo. Ao que tudo indica, a CBF não renovou com a PIT após o fim do contrato em 2022. Atualmente, metade da população brasileira não demonstra interesse pela seleção, enquanto os times europeus dominam o coração do futebol. Aqui no Brasil, 40% do calendário é dedicado aos campeonatos estaduais, que não possuem tanta relevância. Os clubes brasileiros até conseguem contratar jogadores de alto nível, mas os perdem para as seleções durante as datas FIFA, enquanto os campeonatos continuam em andamento. Para se ter uma ideia, a seleção inglesa consegue ter praticamente todos os seus jogadores vindos da Premier League, assim como acontece na Alemanha e na Espanha. No Brasil, isso não é possível, pois as jovens promessas do nosso país, antes de completar 18 anos, já estão vendidas a clubes europeus. A desconexão entre os torcedores e a seleção está diretamente ligada à gestão da CBF. 4 presidentes foram expulsos por corrupção e, em vez de reformular a gestão do futebol com uma liderança jovem e inovadora, colocaram Edinaldo Rodrigues como presidente. Ele que foi presidente da Federação Baiana por 18 anos e sequer conseguiu transformar o futebol baiano em uma potência durante quase 2 décadas no cargo. Em 2000, a Alemanha percebeu que outras seleções estavam ultrapassando seu desempenho. Foi então que iniciaram um trabalho de reestruturação que se estendeu pelas Copas de 2006 e 2010, culminando na conquista do título em 2014 no Brasil. A Espanha adotou o modelo tic-tac, que lhe rendeu a vitória na Copa de 2010. O futebol francês evoluiu desde 1998, impulsionado pelas escolinhas de futebol estabelecidas por times franceses na África. Enquanto isso, no Brasil, a briga é política, por dinheiro e não mudam nunca. Reflexo disso é a queda da seleção brasileira no ranking da FIFA. De 2022 para cá, a seleção caiu do 1º lugar, como a melhor seleção do mundo, para a 5ª posição. Em 2014, por exemplo, Guardiola não assumiu a seleção devido à incompetência dos dirigentes. André Cury, empresário influente no mundo do futebol, revelou que tudo estava encaminhado para que Guardiola assumisse a seleção. Nós tivemos o Guardiola praticamente fechado, ele queria vir. A CBF demitiu Mano Menezes em novembro de 2012, durante o ano sabático de Guardiola, após sua saída do Barcelona. André acrescentou: conversei com o irmão dele na época e ele vinha para a seleção, mas os dirigentes barraram a ideia e decidiram recontratar Felipão. Com isso, Guardiola acertou o contrato para comandar o Bayern de Munique em janeiro de 2013. Mas são muito burros mesmo, pelo amor de Deus, cara. Quem que vai trocar o Guardiola pelo Felipão? Cara, qual é a lógica? O Felipão, se eu não me engano, foi o Felipão que ganhou a Copa de 2022. Mas, cara, não se compara ao Guardiola, mano. Não se compara. Os caras não tratam por causa de negócio de... Não sei por qual foi o motivo, mas coisa idiota, cara. Que isso? Pesquisa divulgada pelo UOL mostra um alto desinteresse dos torcedores pela seleção brasileira, com 48% dos entrevistados indicando nenhum interesse na equipe nacional. A situação chegou a um ponto tão crítico, a ponto do técnico Dorival se emocionar em coletiva de imprensa após pedir publicamente aos torcedores que voltassem a acreditar mais na seleção como nos anos passados. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Qual a solução para que a seleção brasileira reconquiste os torcedores novamente? Esse foi o vídeo, para vocês terem gostado. Fui.